Boa. Dá um minutinho. Aí, pronto. Oi? Sim, é isso mesmo que você viu. Minha CLT tá em branco. Desde 2018 que eu já tô nessa área, já tenho um bom tempo, mas de lá pra cá eu não tive nenhum registro na minha CLT. E ainda assim, toda a renda que eu tive ao longo de todo esse tempo foi com programação. Fica aqui comigo que eu vou te mostrar como é que eu fiz isso. Fala galera, meu nome é Pablo Gabriel, eu sou desenvolvedor, sou programador desde 2018, já e até um pouquinho antes, e esse canal eu vou falar sobre um pouco mais da minha vida, sobre desenvolvimento, tecnologia, mas um pouco mais voltado para aquilo que eu uso no meu dia a dia, as fases que eu tenho passado como desenvolvedor, no meu dia a dia de modo geral. Se você curtir, não se esquece já de deixar o seu like, se inscrever no canal, aqui embaixo vai estar o meu Instagram também para você me acompanhar por lá. Lá eu tô um pouco mais devagarzinho, mas eu tô começando a voltar agora. Tá bom? Deixa eu contar então sobre essa história. Isso basicamente vai ser um resumo bem pequeno de como foi toda a minha trajetória como desenvolvedor. Mais pra frente eu vou contar isso com mais detalhes, mas vamos pro assunto principal. Bora! Bom, isso tudo começou no meu primeiro estágio como dev. Eu fiz um estágio de basicamente uns 8 meses, na verdade ele poderia ter durado bem mais, e era um salário muito bom, né? Eu conseguia ganhar relativamente bem, eu não me lembro agora quanto que eu ganhava, mas teve alguns meses que dependendo da necessidade, se eu tinha que trabalhar um pouco mais ou menos, era um estágio, mas às vezes eu tinha a necessidade de ganhar, aliás, de fazer algumas horinhas a mais, eu acabava conseguindo algumas horinhas extras, e daí isso me gerava uma renda, às vezes de 2.000 e um pouco mais, então era basicamente esse o valor. Na época era um valor muito bom, mas eu admito que foi um estágio bem difícil, por conta da forma também que tudo foi me passado. Era uma tecnologia que eu não estava acostumado e eu também nunca ouvi falar durante os meus estudos. Foi na época do meu curso técnico ainda, então eu já até sabia um pouco de .NET, né, C Sharp, mas era uma coisa bem superficial que o curso técnico mostrou. Só que ali a coisa era bem mais pro profissional. Então eu tava mexendo em sistemas de clientes, então a coisa assim era bem mais séria. E basicamente eu fui colocado para fazer coisa de gente grande, quando na verdade eu tava no início da minha caminhada como desenvolvedor. Então assim, tinha toda uma premissa de que talvez eu conseguisse, como outros também começaram de modo bem raso, conseguir estudar e chegar a ser um ótimo desenvolvedor, mas eu não consegui chegar nesse patamar. Eu tava uma pressão muito grande e eu não conseguia acompanhar isso tudo. Mesmo tendo passado 8 meses lutando por um registro, né, em carteira, ainda assim aquilo não me valeu a pena e acabou que eu fui embora por causa disso. Eu acabei não tendo muito desempenho por conta desses pormenores que a empresa acabou me proporcionando. Não que fosse uma empresa ruim, mas acho que era justamente a fase que a empresa estava passando. Acabou que eu corri atrás do meu segundo estágio e no caso eu entrei por um processo seletivo e assim como todo mundo eu busquei meu registro logo. Eu estava namorando, na verdade eu estava no início de um namoro, ainda já caminhando para as coisas, para algo mais sério, então eu queria uma renda até para conseguir sustentar o namoro por mais tempo. Eu acabei conseguindo entrar no estágio e era as mil maravilhas, e basicamente do mesmo modo que no anterior eu conseguia trabalhar mais, né, fazendo hora extras e acabava recebendo um pouco mais. A empresa também tinha alguns atrativos, como por exemplo coisas tecnológicas que me inspiravam a estar lá dentro. A empresa ficava localizada dentro do parque tecnológico aqui da minha cidade, então tinha bastante coisas que atraíam, deixava a gente mais à vontade lá dentro para poder desenvolver com um pouco mais de conforto, máquina de café, enfim, volta e meia a empresa também fazia algumas coisinhas legais com a gente, era bem divertido, mas eram coisas bonitas e belas, só que somente na parte exterior. O desenvolvimento ele foi fácil, né? Eu consegui me adaptar bem, aprender bastante lá dentro. As tecnologias eram coisas que eu já havia experimentado na faculdade. Nesse ponto eu já não estava mais no técnico, eu já estava fazendo faculdade. E daí no caso eu comecei a estudar mais sobre as tecnologias e nessa empresa eu comecei a trabalhar com Vue.js, que era algo que eu tinha bastante interesse, e também com Python, Django, que era basicamente uma das tecnologias principais da minha faculdade. Todo mundo gostava, então aquilo facilitou demais para aquilo entrar dentro de mim, eu entender, né, sobre front-end, back-end e trabalhar como full stack. E daí o meu aprendizado foi crescendo, daí as coisas foram evoluindo e eu comecei a me
perceber como desenvolvedor um pouco mais experiente por conta desse caminho que eu acabei trilhando. Tudo isso que eu disse só me encorajava, né, a buscar mais pelo meu registro em carteira, assim como também outros profissionais lá dentro. Era só um estágio, mas ainda assim, querendo o meu registro, eu comecei a perceber que infelizmente era um pouco mais difícil das pessoas serem contratadas. Era uma burocracia maior, tinha toda uma promessa, né, de contratação, uma esperança de que haveria sim uma contratação, porém as coisas sempre eram mais burocráticas, estendiam muito tempo e eu ficava me perguntando por que essa demora toda. Estagiários fazendo atividade de pleno e ainda assim o contrato não saía. E eu ficava me perguntando, poxa vida, por quê? Por quê? Né, essa demora toda. Ao longo do tempo eu acabei notando, né, até por outras pessoas na empresa, que aquilo não era algo de momento. Há bastante tempo atrás, antes de eu entrar, isso já era mais difícil de acontecer. Então era basicamente o estagiário que trabalhava como pleno, porém era a mão de obra mais barata. Depois de um tempo as coisas começaram a ficar um pouco mais difíceis dentro da empresa. Demissões foram acontecendo e pessoas também saindo por conta própria também aconteceram. Eu tentei fazer um pouco de vista grossa, sendo um pouco mais esperançoso na minha contratação, mas isso não aconteceu. E daí eu comecei a me questionar algumas coisas do que estava acontecendo. A empresa estava passando por uma situação um pouco mais difícil e também a gente estava entrando numa fase meio temerosa, que todo mundo conhece. Uma doença acabou invadindo o mundo por aí, né, a pandemia, e daí a gente acabou indo para casa. E aí que foi mais difícil ainda mesmo da gente conseguir ter a nossa contratação, a minha, no caso. Acabou que a gente foi pro trabalho remoto, acabamos tendo que, organizadamente, tendo que trabalhar menos. As horas extras que eu tinha falado no início acabou sendo invalidadas porque, né, a empresa não poderia pagar. Tempos depois, né, eu fiquei sabendo até que a empresa acabou perdendo o espaço que ela tinha lá no Parque Tecnológico, acabou saindo de lá. Mas o que aconteceu? Eu acabei me tornando o último soldado em pé no projeto daquela empresa. Era um ERP nas tecnologias que eu falei, né, Vue.js, né, e Django, e eu fui o único que sobrou para poder dar suporte. Eu e mais uma pessoa, mas ela não era do desenvolvimento. Então eu comecei a ver como que estava o mercado e eu sabia que estava bem difícil a parte de CLT. Então eu comecei a tentar entender por que, né, que é tão complicado para as empresas fazerem o contrato CLT dependendo da empresa. Foi quando eu soube do contrato PJ. Então eu fiz algumas pesquisas sobre CLT e PJ, ou então trabalho freelancer, e como eu já estava trabalhando um pouco menos, eu pensei, puxa vida, se eu fizer um contrato com o PJ, eu poderia, além de estar trabalhando nessa empresa, eu poderia também estar pegando outros trabalhos por fora. Então se eu ofereço um contrato com o PJ, eu tenho basicamente os mesmos ganhos, se não até um pouco mais, e ainda consigo oferecer meus serviços para outras empresas, justamente porque eu vou estar com o tempo a mais livre. Eu já estava trabalhando 6 horas, às vezes menos de 6 horas por dia, e ainda teria mais tempo no meu dia para me dedicar a outras empresas, né, oferecer meus serviços como desenvolvedor. Não que eu tivesse um conhecimento muito grande assim, mas eu estava me encorajando a arriscar. Então foi o que eu fiz. Cheguei no meu chefe e perguntei se ele não aceitaria então me contratar, já que CLT estava difícil, né, me contratar como PJ, um prestador de serviços. É claro que isso foi depois de bastante tempo, já a gente trabalhando como home office por conta da pandemia, e eu estudando e verificando se isso era uma ideia boa ou não, se era arriscado. E eu sabia que era, vi bastante vídeo de experiências de outras pessoas. Tentei pensar no lado da empresa, e acho que esse é o ponto-chave, tentar pensar no lado do contratante, tentar pensar no lado da empresa, as dificuldades dela para tentar contratar alguém ou não, seja como um CLT ou como PJ. Acabou que isso se tornou um caminho sem volta. Eu basicamente não tive contrato nenhum de CLT após isso. Basicamente eu continuei todos os contratos da minha vida somente como PJ. Até na minha empresa atual hoje, que não é a mesma daquela época, eu ofereci para eles, se eles quisessem, poderia fazer a contratação como CLT. E eles escolheram a PJ. Então o que aconteceu daquela época pra cá? Eu acabei tentando criar mais conteúdo no meu Instagram e também trabalhar meu LinkedIn, oferecer alguns serviços em plataformas de freela, que deu certo pra caramba por um tempo. Trabalhei de lá pra cá com diversas empresas como freelancer, prestador de serviço, né? E daí eu acabei conseguindo vários contatos, mas todos eles foram com PJ.
Então talvez fique a pergunta assim, nossa, mas por que é mais fácil? Pensando um pouco no lado das empresas, justamente por conta da facilidade de contratação. Elas não têm que pagar imposto, elas não têm todas as responsabilidades fiscais que a CLT acaba pedindo quando você contrata alguém via registro em carteira. A contratação acaba sendo mais fácil. No meu caso, boa parte das contratações foram por assinatura digitais, então basicamente tinha um documento, você assinava digitalmente, estava tudo certo. E aqui vai um aviso, não quer dizer que a contratação PJ vai ser melhor. Cada empresa tem uma realidade diferente. Às vezes a empresa vai oferecer somente contratação CLT, outras vão oferecer contratação PJ, ou então híbrido, enfim. Vai depender da realidade de cada empresa. A contratação PJ ela envolve muito mais responsabilidade da sua parte como desenvolvedor e também confiança da empresa com você. Porque se você falha nessa confiança e nessa responsabilidade, é bem provável que isso seja um impeditivo da empresa contratar outros profissionais futuramente, de modo que seja como PJ, como CLT, como freelancer até, acabando por manchar a imagem dos desenvolvedores, dos freelancers em geral. Como fica o lado do trabalhador, né? No nosso caso, o desenvolvedor, né, que está sendo contratado? Acaba que no mundo CLT, todo contratado ele acaba recebendo alguns valores fiscais líquidos, ou seja, acaba recebendo o valor do seu trabalho mensalmente, porém com alguns descontos por conta da CLT. Agora no PJ não, você recebe o valor cheio e você faz o que você quiser. Claro que você tem algumas taxas, né, a serem pagas, que vão ser até revertidos em benefícios para você no futuro por conta de aposentadoria e tudo mais, mas isso é um assunto para outra hora. Mas ainda assim você recebe o valor total e você, entre aspas, faz o que você quiser com aquilo, você não tem que pagar mais nada. Mas também não tem alguns benefícios como, via de regra, férias remuneradas e coisas assim, auxílios que outras empresas que contratam CLT oferecem. Então você acaba perdendo e ganhando algumas coisas. Mas existem algumas empresas como a minha, no caso, que mesmo tendo uma contratação PJ, ainda assim oferecem alguns bônus, alguns auxílios, auxílio home office, auxílio transporte, alimentação. Nesses casos, são algumas exceções à regra. Não é toda empresa que faz contratação PJ que vai oferecer isso. Eu mesmo trabalhei com empresas por contratação PJ que eu só recebi o meu salário e tchau e benção. E o que eu prefiro? Sinceramente, eu prefiro PJ, mas como eu já falei, a minha empresa atual, eu ofereci para eles, se vocês quiserem, podem fazer a contratação por CLT. Eu não vejo problema. Até porque também eu tava querendo experimentar como que seria, né, viver na CLT. E por incrível que pareça, e até pelos motivos que eu falei anteriormente, eles fizeram a contratação com PJ. E tá lá, você pode ver aí, a minha CLT tá em branco até hoje. Eu abri ela muito tempo atrás e mesmo assim ela tá limpa. Então, concluindo isso tudo, a contratação PJ não vai ser o melhor para tudo. Ela vai ser muito boa sim em alguns casos, mas ela não vai ser a resposta. Cada empresa é uma realidade, cada empresa tem uma situação diferente na questão de contratação, e hoje pode ser que isso esteja bem evidente, justamente por conta do nosso cenário que a gente tem vivido aqui no Brasil. Também não significa que vai ser mais leve, que você vai ter mais tempo livre, que você vai conseguir ter mais riqueza. É lógico que isso acaba vindo com o tempo, mas às vezes para conseguir mais tempo livre e dinheiro, você vai ter que gastar mais tempo trabalhando justamente para você adiantar as coisas e ficar livre depois. Vai ter fim de semana às vezes que você vai ter que trabalhar dobrado justamente para que você tenha uma semana livre. Para mim, trabalhar como PJ tem sido muito bom ao longo de todos esses anos. Lógico que eu também não experimentei o ambiente como CLT, embora a minha empresa meio que proporcione algo assim, mas ainda assim tem sido muito bom para mim, e isso não teria acontecido se eu não tivesse tentado me colocar no lado da empresa, tentado olhar um pouquinho acima do muro para tentar saber exatamente o que tem acontecido em outras áreas além da minha. Às vezes a gente passa um tempo focado na programação e quando a gente vai para o mercado a gente esquece que tem outras coisas que a gente precisa considerar além só de tecnologia, de desenvolvimento. A gente tem que considerar soft skills, a gente tem que considerar mercado de trabalho, coisas que vão muito além do que só você sentar e criar código todos os dias, o tempo inteiro, que é muito bom, é muito divertido, mas talvez isso não seja nem 50% de tudo que a área de programação e desenvolvimento envolve. Então acho que seria
isso que eu teria para falar para vocês sobre a minha CLT tá em branco. E eu queria saber de vocês, se vocês trabalham desse jeito, se vocês têm, né, um CNPJ, se vocês trabalham como CLT, o que vocês preferem. Coloca aí nos comentários, vamos discutir um pouquinho o que é melhor para cada um. Eu quero interagir um pouco com vocês, tá certo? Então se inscreve no canal, deixa o seu like, comenta aí, por favor. Vamos ver como é que tá sendo o engajamento de vocês aí, interagir um pouco uns com os outros, criar uma comunidade. Compartilha, né, com quem você acha que talvez essa mensagem vai ser um pouco importante. Se eu puder fazer um pouquinho de diferença na vida de vocês, vai ser muito bom, vou ficar muito feliz, tá bom? Fique com Deus e até a próxima.